E Deus, ele gosta de fazer essas coisas, porque muitas vezes a gente está saindo do caminho, do prumo, né? Como teve que ir para o mar, como a senhora disse. Então, Deus, ele faz o Abraão ele voltar a lembrar da época que ele sacrificava para o Senhor. Talvez ele tinha esquecido, talvez você tenha estar esquecendo de algumas coisas, e essa aprovação que você está passando é para voltar ao começo, o início, que você está se afastando, se desviou do caminho do Senhor, que você possa voltar a fazer para Deus, como Abraão ele também teve que lembrar. Tá? Se talvez não acontecesse isso, não ia se cumprir a palavra. Oi, gente! Mais um podcast está começando. Que alegria, que honra receber cada um de vocês. Saiba que esse desejo de ouvir a palavra, esse desejo de conhecer mais de Deus, vem do próprio Senhor. Essa fome vem do próprio Espírito. E que bom que você está aqui. Vamos juntos aprender mais da palavra que é viva, da palavra que é eficaz. Já prepara sua Bíblia Sagrada e deixa aberta em Gênesis, no capítulo 22. Olha só. Veremos aqui Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Veremos aqui um total, gente, de 24 versículos e vai ser uma grande bênção para todos nós. Fica ligadinho até o final dessa programação, tá? E eu quero fazer um convite também a você que está aqui assistindo ao podcast, a você conhecer o nosso canal do YouTube. Se torne um inscrito. Se você não conhece ainda, é canal CJC oficial, lá você se torna um inscrito, lá você pode participar através dos comentários, você pode nos ajudar compartilhando, sim, se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas, nos ajude a compartilhar essa mensagem de fé e de aprendermos sim mais da palavra de Deus. E já que eu falei do arroba, já aproveito para falar no nosso Instagram, que é o @canal.cjc. Lá você confere novidades, bastidores, tudo em primeira mão, além de conteúdos exclusivos. Então, seja ali um seguidor do nosso perfil, @canal.cjc. Dados aqui os avisos para você ficar por dentro de tudo do canal CJC e do podcast bíblico. Agora eu quero apresentar os meus queridos amigos convidados, queridos pastores que estão aqui comigo no estúdio. E começo com ele, pastor Cristiano, que já veio e se está voltando é porque gostou do podcast, né, pastor? Seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Com certeza, um privilégio mais uma vez estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui comentando da palavra de Deus e, se puder, quantas vezes necessário estar aqui, estarei, tá? Amém. É sempre uma honra estar aqui. Amém, glória a Deus. Ele quer encontrar em nós esse coração disponível, né, pastor? Esse coração que está pronto a ser usado, esse vaso disponível para Deus. E que assim seja a minha vida, a sua vida, todos nós. Amém? E quem também está conosco é ele que também já veio. Ele que gosta do podcast bíblico, a gente convida sim. Pastor Herbert Freitas veio lá de Vilar dos Teles para abençoar as nossas vidas. Pastor, seja muito bem-vindo. Glória a Deus, muito obrigado, minha irmã Júlia, pastor Cristiano, é um benção, tá? E todos de casa, pelo YouTube, o Instagram, e agradecendo sempre a Deus pela oportunidade, e como o pastor Cristiano falou, é sempre uma honra estar aqui para poder compartilhar e abençoar vidas, e também ser abençoado em nome de Jesus. Amém. É assim, um planta, o outro rega e Deus vai dando crescimento, não é assim? E vamos convidar ele, que é o convidado de honra, ele que manda, ele que dirige aqui o podcast bíblico, que é o Espírito Santo. Vou pedir a bênção hoje para o pastor Herbert. Pode ser, pastor? Sim, amém. Então oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, pela essa oportunidade, esse programa tão abençoado, Senhor. Meu Deus, pelo YouTube, o Instagram. Meu Pai, aquela pessoa talvez está pensando em desistir, pensando em parar. Espírito Santo, nos conduza, fala com todos, Senhor. Meu Deus, e milagres possam acontecer. E obrigado, Pai, mais uma vez pela essa oportunidade. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor. Amém.
E agora sim, você já abriu a sua Bíblia, como eu sempre comento aqui também, abra o seu caderno de anotações. Aposto que se você já acompanha o podcast bíblico, já tem várias anotações feitas e que você continue assim, anotando, porque aí você vai gravar com mais facilidade. No momento da dificuldade, você vai ter todas as ferramentas, as armas espirituais para vencer a situação que você está enfrentando. Então, sempre registre, né? A gente confia muito na memória. Claro, devemos sim treinar a memória, né? É um exercício diário, mas que você possa fazer uso de um bom caderno e também ampliar, né? Auxiliar também ali a memória. E vamos aqui abrir a Bíblia. Eu falei e não abri a minha Bíblia. Olha só, Gênesis capítulo 22. Deus manda matar o seu filho Isaque. Vamos ler o versículo 1 que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aí no versículo 5, aqui vai dizer que Abraão, ele disse aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui eu não vou continuar lendo, mas a gente já tem bastante conteúdo. Esse capítulo é fantástico, né? Veremos aqui a provação que Deus faz com Abraão, veremos Abraão numa obediência total, numa obediência radical, veremos Deus sendo o Jeová Jireh, o Deus provedor, e também veremos a tipologia do sacrifício, porque esse capítulo aponta para a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então, a gente encerra da melhor forma, né? Falando de Cristo. Aí aqui esse texto que nós lemos, acho importante trazermos um contexto, porque o pastor Michael fala muito sobre isso, sobre o propósito original de Abraão. Ele era um sacrificador, né? E tantos anos ali aguardando pela promessa, recebendo tantas afirmações, e Deus também reafirmando a promessa para Sara, para Abraão. Nós vemos que após a chegada do filho da promessa, do Isaque, nós vemos que quando ele desmamou, Abraão fez uma festa. E depois de um pacto, no final do capítulo 21, depois do pacto com Abimeleque, Abraão vai construir um bosque. E cadê aquele Abraão que fazia altares e sacrifícios para Deus? Pastor Cristiano, a gente vê que Abraão deu uma desviada ali do propósito original de ser um sacrificador. Nós vemos até um exemplo que o pastor Michael fala bastante, de que Davi era um guerreiro, né? Aí quando ele quis construir o templo, Deus falou: não, as suas mãos são sujas de sangue. Aí o propósito da construção do templo foi para Salomão. E se Salomão se metesse à guerra, talvez morreria na guerra. E se Davi se metesse na construção, iria morrer com um tijolo na cabeça. Porque cada um tem um propósito. E a gente vê aqui Abraão se afastando daquilo que Deus o chamou para fazer. A gente vê o filho da promessa tomando até o lugar de Deus no coração de Abraão. E aí, pastor, é um negócio sério, que são os altares que a gente cria no nosso coração, que nem sempre são coisas ruins, como o filho da promessa. Era algo esperado, era algo muito bom, mas aqui se tornou um ídolo, né, pastor? Com certeza. No caso aqui de Abraão, você nota aqui que ele volta a ter uma disposição de sacrificar, coisa que ele perdeu pela a conquista, né, da promessa do filho. E aí ele perde um pouco essa qualidade que ele tinha de ser um sacrificador, de ser alguém que se prontificava, né, a obedecer à voz do Senhor. Ele fala: eis-me aqui. Ou seja, isso mostra que ele volta a ter aquela disposição de sacrificar. Porque melhor do que sacrificar é como a gente sacrifica. É como o nosso coração está disposto a sacrificar. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 5, né, sobre o sacrifício de tolo, né? E no caso aqui, ele volta a ter aquele desejo, aquela disposição de sacrificar. Não é um sacrifício qualquer, de qualquer jeito, fazendo de qualquer maneira, como a gente já viu vários exemplos na Bíblia, inclusive, né, no caso lá de Esaú, né? Ele
ele se prontifica a Esaú não, perdão, né? No caso de Caim e Abel, né? No caso, perdão, Sim, perfeito. Caim e Abel, o Caim, ele oferece de qualquer maneira. Ele oferece Sim. o resto, né? Ao Aquilo cabo que de serve dias, ao né? cabo de dias. Mas aí você percebe aqui, né, que ele tem uma disposição, porque o melhor do sacrifício é como a gente faz esse Sim, sacrifício. tanto que Caim e Abel, a gente passou aqui em Gênesis por esses textos e nós vimos que Deus atentou para Caim e para a sua oferta, e Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Então, antes de olhar para aquilo que estava sendo oferecido, olhava para o sujeito, para o coração, para a forma, para a motivação ao qual estava sendo realizado, né? Então, ali foi observado que Caim estava fazendo de qualquer maneira, estava oferecendo ao cabo de dias. Já Abel não, ele ofereceu o melhor, não é verdade? Ofereceu as primícias. E aqui a gente vê Abraão sendo chamado novamente, voltando ao seu propósito original. E pastor Herbert, algumas pessoas olham para esse texto e falam, mas Deus tentou? Como que a gente pode entender isso melhor, essas provações da parte de Deus, que são até para aprumar, né? Para a gente Verdade. voltar para o caminho correto. Como mudar a nossa visão diante dessas provações? Verdade, como a senhora falou, e Deus, ele gosta de fazer essas coisas, porque muitas vezes a gente está saindo do caminho, do prumo, né? Como teve que ir para o mar, como a senhora disse. Então, Deus, ele faz o Abraão ele voltar a lembrar da época que ele sacrificava para o Senhor. Talvez ele tinha esquecido, talvez você está esquecendo de algumas coisas, e essa provação que você está passando é para voltar ao começo, o início, que você está se afastando, se desviou do caminho do Senhor, que você possa voltar a fazer para Deus, como Abraão ele também teve que lembrar. Tá? Se talvez não acontecesse isso, não ia se cumprir a palavra. Eu acredito nisso, e quando a gente, até porque era uma tipologia já para Sim, Cristo, senhora. e quando a gente vai ver aqui no decorrer dos versículos, Deus vai prover o cordeiro, né? Ele vai prover o sacrifício, porque não vai ser Isaac, né? Você já conhece a história, mas a gente vê aqui que Deus, ele vai pedir o seu único filho, aqui no sentido de que é aquele a quem Abraão ama, né? Aquele a quem ele tem esse apego, aquele que tomou até o lugar de Deus no coração de Abraão. E aí Deus vai tocar exatamente naquilo que Abraão ama, aquilo que se tornou prioridade. E o que é que Deus está já tocando no seu coração, que é para você deixar, que é para você sacrificar, colocar no altar do Senhor? A gente não sabe, às vezes é um emprego, às vezes é um namoro, às vezes é uma faculdade, não sei, ora a Deus e pede uma direção. Eu creio que o Espírito Santo fala conosco e nos sinaliza pela palavra, então busca uma direção de Deus, porque Deus já está falando, Deus já está sussurrando, e eu acredito que se você for obediente, você vai ver a provisão do Senhor, porque quando Deus pede o Isaac, ele não vai deixar Abraão sacrificar o Isaac, mas vai prover. Vamos continuar lendo aqui o texto? Que vai dizer assim, né, no versículo 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, olha só, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Esse texto ele é muito forte porque aqui mostra a fé de Abraão. O pastor Cristiano lá em Hebreus vai dizer, eu até tenho aqui anotado, né, de que Abraão tinha tanta fé que mesmo se Abraão ali, se o fato se concretizasse, Abraão tinha fé de que Deus poderia ressuscitar de entre os mortos. Tanto é que, como nós já lemos, ele fala para os moços, né? Fala assim, a gente vai subir e, havendo feito o sacrifício, a gente vai descer. Sabendo que a ordem de Deus era para sacrificar o Isaac, se ele não tivesse essa fé, ele falava, a gente vai subir e aí eu vou descer. Mas não, está no plural, né? Ele fala, a gente vai subir, a gente vai descer. Então, nós vemos que Abraão aqui vai ter a sua fé provada mais uma vez. E como nós lemos, né? Deus vai prover para si. Quando Deus faz um pedido, ainda que seja muito difícil de abrir mão, ainda que seja muito difícil de sacrificar, até porque a palavra sacrifício vem disso, algo difícil, né? Algo que vai custar muito. Mas é porque Deus tem algo muito maior para poder entregar.
Com certeza, o Davi ele vai falar que ele não poderia oferecer um sacrifício que não lhe custasse. Exato. E aqui a gente vê que o Abraão, ele tem uma confiança total no Senhor, ao ponto de que essa confiança é uma adoração. A nossa confiança em Deus é uma maneira da gente expressar a nossa adoração a Deus. E ele fala assim, né, para os moços, ó, nós vamos ali, nós vamos adorar, daqui a pouco a gente volta. Isso demonstra a confiança de que ele tinha em Deus, de que Deus estava no controle de todas as coisas. Como a senhora bem falou, né? Tanto que se ele morresse ou se não, ele estaria preparado, porque ele foi ali para adorar, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ia fazer o melhor para a vida dele. Assim como o Deus que cumpriu a promessa na vida dele, ele creu também que Deus iria fazer a obra dele na vida dele. Exato, eu creio nisso. E Deus entrega algo muito maior. Como eu falei, Deus proveu o Cordeiro, que é uma tipologia do próprio Cristo. Então, ali estava já anunciando, apontando para Jesus, que morreria pelos pecados de toda a humanidade, por mim, por você. E aqui a gente vê... Aliás, só para você entender, eu vou contar um exemplo que o pastor Michael conta. Agora eu lembrei que ele fala de quando o pai... É sobre esse assunto de quando é aquilo que a gente ama muito, aquilo que toma um lugar no nosso coração. É quando um pai que brincava com o seu filho ali e eles se divertiam muito, aproveitava a companhia um do outro. E aí o filho queria um videogame e o pai entregou o videogame para o filho poder se divertir também. Só que aí a criança também ficou só no videogame. Era o dia inteiro lá com a cabeça enfurnada na tela e não dava nem mais atenção ao pai. Não tinham mais tempo de qualidade juntos. E é justamente isso que acontece quando algo, ainda que seja muito bom, toma o primeiro lugar no nosso coração. E o primeiro lugar é sempre do Senhor. E assim como Abraão estava sendo moldado, porque como nós vimos em toda a história, ele cometeu muitos erros. Ele era um homem, né? Ele falhava também, mas nós vemos que ele estava numa jornada de maturidade. E aqui era mais uma prova. E de repente isso que você tanto está segurando, né? Não crendo que Deus tem algo maior, está te travando na sua jornada de maturidade. Então que você possa se lançar, confiar no Senhor, porque Deus tem algo muito maior para poder entregar. E pastor Herbert, o fato de os moços não subirem junto é interessante, porque eu acho que se eles subissem não ia deixar Abraão fazer isso. Ou seja, tem certos níveis, né, que Deus nos chama, que Deus nos pede, que as pessoas não vão entender. As pessoas vão até julgar, tentar te fazer parar naquilo que Deus te mandou fazer. É verdade. É o nível de espiritual, né, de maturidade que Deus ele quer com você. Talvez você, né, você quer ficar muitas pessoas perto, muitas amizades. Deus te coloca em alguns lugares longe ou perto, mas não era para estar todo mundo junto. Então tem coisa que vai ser só você e Deus, a sua esposa, o seu marido, e ali você vê que Deus ele honrou o Abraão, como a senhora mesmo disse, o Abraão ele sempre queria ter um filho, queria ter filhos, né? Sim. Vários Ele recebeu a promessa. Verdade, verdade, tá? E Deus provou naquele momento certo, e como a senhora falou, que tá lá em Hebreus também, né? Capítulo 11, e Deus, ele proveu do Cordeiro, né? Do milagre de Deus, em nome de Jesus. Exato, nem todos vão ter estrutura para poder ouvir e entender as decisões que você está tomando, mas a decisão debaixo de uma palavra. E é isso que nos chama a atenção aqui, pastor Cristiano, porque quando Deus dá a palavra, pode ser difícil, mas ele também dá as condições para que aquilo seja realizado. Está escrito, e Deus proveu para si. Isso pode ser na igreja, né? Ah, mas eu não sei como que a gente vai fazer. Deus proveu para si. E daqui a pouco, do nada, chega uma ajuda, chega uma pessoa que sabe fazer, enfim. Deus provê para si, e isso é para tudo. Pastor, se estamos debaixo de uma palavra, a gente tem que ter essa certeza, que não só a missão foi dada e você foi jogado ali. Não, ele dá as condições para realizar. Com certeza. A palavra que Deus envia para a gente é o chão para a gente pisar. Sim. Se a gente não tem, né, a palavra, a gente não tem chão para pisar, né? No caso. Então, a palavra que a gente recebe é a fé que a gente precisa, mas a atitude de agir pela palavra é o que vai fazer a gente ter passos firmes de fé. Então você percebe que Abraão, ele tinha sim uma palavra, e porque ele tinha a palavra, ele cria, ele sabia que Deus ia prover todas as coisas para ele. E assim acontece na nossa vida. Muitas das vezes a gente se depara com situações
que a gente acha que não vai conseguir alcançar, que a gente acha que não vai ser capaz de fazer. Mas se a gente tem uma palavra de Deus, uma direção de Deus, a gente só precisa caminhar por essa palavra. Exato. Como foi o caso, né, de Jesus, quando chama Pedro do barco, fala, vem. Ele tinha a palavra. Pedro tinha a palavra e ele foi com aquela palavra, e por causa daquela palavra, aquela palavra foi o chão para ele pisar em um ambiente ali, num lugar que não tinha chão. Exato. Ali era um ambiente, né, instável, um mar, né? O mar é instável, o mar simboliza instabilidade. E mesmo com toda a instabilidade, Pedro caminha sobre as águas, mas você percebe que quando ele esquece da palavra vem, ele começa a olhar para as coisas externas, você percebe que ele começa a afundar. Ou seja, toda vez que a gente se esquece da palavra que Deus nos manda, Deus deixa de ser o nosso provedor. Exato. Deus deixa de ser aquele que nos sustenta em todas as coisas. Sim, e aqueles que chamam a atenção de Deus são aqueles que têm essa fé na palavra. Como o centurião, basta uma palavra. Na verdade, isso chama a atenção de Jesus. Não é o grito, não é esgoelar, não é dar piti, mas é você ter fé na palavra e você caminhar em cima daquela palavra, ainda que humanamente não tenha chão, seja o próprio mar agitado, completamente instável. Eu me lembro dos pescadores. Senhor, mas já pescamos a noite inteira, mas pela sua palavra, então a gente vai. E ali foi uma pesca maravilhosa, então que você possa caminhar pela palavra. O justo, ele vive pela fé, amém? E quando a gente olha aqui, Deus provê para si. Vamos continuar aqui o texto, que vai dizer aqui no 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou... Eu já li o 8... e aí assim caminharam juntos. E o 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, com letra maiúscula, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, né? Olha só, uma pressa, uma urgência. Que ele já estava ali nos 45 do segundo tempo, já tinha que ser logo. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os teus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, né? Jeová Jirê. Donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Esse texto, ele é fantástico, porque, pastor Herbert, foi comprovado aqui, através desses versículos que nós lemos, que Deus não queria o filho. Ele queria o coração de Abraão, e isso é muito forte, porque por mais que a gente fale dos sacrifícios, né, é para que a gente entenda isso, que não é errado o filho, ou o exemplo, não é errado o videogame, né, voltando aqui, mas o errado é tomar o primeiro lugar. A palavra ela é muito clara quanto a isso: não terás outros deuses além de mim. Aí você fala: mas eu não tenho deuses, eu não tenho imagens, eu não tenho... Mas nós construímos altares no nosso coração com aquilo que toma o lugar de Deus. E Deus não está interessado ali no sacrifício em si, mas... no primeiro lugar, ele quer o coração, assim como não queria Isaac, queria o coração de Abraão. É verdade. A questão da obediência, né? Quando você obedece, vem a provisão. Estou lembrando aqui com Moisés também, quando eles saíram do deserto, passa pelo Mar Vermelho, e veio o deserto, o pessoal começou a murmurar. Sim. Talvez você está, pelos teus olhos, você está encontrando dificuldades, lutas, e muitas pessoas já estão murmurando, estão reclamando. Mas o que o Moisés fez? O Moisés foi falar com o Senhor, falou com Deus. E Deus mostrou para ele o lenho, a madeira, e quando ele jogou na água, a água ela volta a ficar doce, ela volta a ficar boa. E depois ali tinha outras águas e também tinha as palmeiras. E está assim também na sua vida: trabalho, família, casa. Não tenha só esses olhos humanos, mas também tem esses olhos espirituais, os olhos da fé, que é a obediência
ela também vem a bênção, em nome de Jesus. Já dizia o profeta Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Então a palavra está te advertindo hoje. Faça um raio-x do seu coração. Como é que eu posso identificar quais são os altares no meu coração? A gente pode aqui dar alguns exemplos. Um deles, aonde que você dedica mais tempo. Não é verdade? Às vezes você fala assim, mas eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Tô enrolando tudo agora aqui o R, né? Mas faz um desafio, abre aí o tempo de tela no seu telefone, você vai ver que às vezes esses 10 em 10 minutinhos que você vai abrindo no seu Instagram, vira 3 horas no final de um dia. É como que diz que não tem tempo? É a falta de prioridade. Um outro exemplo aqui para você, que se o seu chefe falar assim, ó, você tem que vir trabalhar hoje. Aliás, ele nem precisa falar, você sabe que você tem que ir, né? Pode estar chuva, pode estar nevando, pode estar o que for. Você vai pro trabalho. Agora, veio uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, a pessoa já não sai de casa, porque vai chover. E aí é complicado. Pastor Cristiano, tem tantos exemplos, né? Como é que a gente pode identificar os altares, os altares que estamos fazendo no nosso coração? A verdade é que a gente percebe que esses altares são levantados quando eles tiram o foco das coisas de Deus. Quando faz a gente esquecer quem é a fonte de todas as coisas. Tem uma passagem no livro que eu gosto muito, que é O Milagre da Semente da Fé, do Oral Roberts, que ele conta a história de um tio dele, que ele tinha um pomar muito grande, com várias frutas, onde esse tio ele dedicava muito tempo à colheita dos frutos daquele pomar. E ali, né, ele conta também que ele se tornou um homem muito rico, porque era um pomar enorme, ele tinha, né, várias plantações de várias espécies de frutas, né, e ele prosperou muito com aquelas colheitas. Só que com o passar do tempo, né, essa colheita foi reduzindo. E passaram-se alguns anos, né, o Oral Roberts ele foi visitar de novo esse tio. E quando ele chega, né, nesse sítio desse tio, ele repara que está tudo seco, que está tudo, né, sem vida, né? Sem frutos. Ele estranha aquela situação e ele pergunta para o tio, o que aconteceu? Né? Aqui era uma plantação tão frutífera, né? O senhor prosperava tanto, o que aconteceu? E o tio, ele fala o motivo, né, de toda aquela seca. Ele fala, sobrinho, acontece que eu dediquei tanto tempo à colheita que eu esqueci de cuidar, né, de semear, de continuar semeando, de continuar plantando. Então eu só me importei com a colheita. Eu só me importei com a plantar. O plantar eu não me importei, eu me importei só com a colheita. Fui vendendo, fui me ocupando, estava prosperando e esqueci de semear. E por isso eu estou passando por essa situação. Então, muitas das vezes, né, isso me mostra, essa história, né, do tio do Oral Roberts, me mostra que muitas das vezes a gente se importa mais com a colheita do que com aquilo que a gente faz para Deus. Então, se a gente tem dedicado mais tempo às colheitas da vida, a gente esquece de cultivar o nosso relacionamento com Deus. Sim. Então, o celular, no caso, ele é um fruto. Mas quem te deu o celular? Quem te deu condições para ter o celular? Deus. Sim. Então, ele confunde muito instrumento como fonte. No caso, a fonte que fazia ele prosperar era Deus. Mas ele tratava um instrumento como fonte. Ele tratava aquela plantação que era um instrumento da riqueza dele como fonte. Mas, na verdade, a fonte da vida dele era o Senhor. Trocou as prioridades. Trocou as prioridades. E é isso que acontece com a gente. Muitas das vezes a gente troca, né, a fonte por um instrumento. A gente acha que aquele instrumento é a fonte da nossa felicidade. O Instagram é a fonte da nossa felicidade. O trabalho é a fonte da nossa felicidade, né? A família é a fonte da nossa felicidade. Sim. Mas, na verdade, não. A fonte da nossa felicidade é o Senhor. Está no Senhor a nossa fonte. E quando a gente deixa de cultivar
esse relacionamento, aí tudo vai mal. Aí tudo fica seco. Verdade. Você concorda, pastor Heber? Verdade. Por isso que muitas pessoas podem ter bastante coisa na vida, mas pode ter esse vazio por dentro que está faltando Sim. Deus. Exato. As pessoas têm esse vazio no coração, né? Tentam preencher de várias formas, com vários artifícios, coisas até ruins, pecaminosas, mas até coisas boas, como exemplos que nós citamos aqui, mas nada preenche, é só o Senhor, e o primeiro lugar é sempre dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É um versículo muito conhecido, tá em muitas bios do Instagram, né, de muita gente, mas será que esse versículo ele é praticado? Será que a gente realmente vive isso? Que possamos viver a palavra, nos esforçar para viver a palavra todos os dias. É esmurrar o nosso corpo, né? Crucificar a nossa carne. E aqui a gente vê que o cordeiro foi provido, a substituição. Alguém morreu no lugar de Isaac. Te lembra quem? Te lembra quem? Isso aí mesmo, Jesus. Deus sempre tem a provisão no tempo certo. Até botei aqui de Romanos 5. 6 ao versículo 10, você pode ler depois em casa e meditar, que é um texto muito rico. E no finalzinho, Deus vai mais uma vez reafirmar a promessa, ou seja, a obediência liberou a confirmação também sobre Abraão e a expansão da promessa, algo maravilhoso. Ou seja, a fé obediente, aquela que é demonstrada em ações, não só falada. Abraão falava e demonstrava também. Ela abre portas no mundo espiritual, te gera uma maturidade muito grande. E aqui a gente pode observar Deus provando para revelar e fortalecer a fé de Abraão, né? Para voltar ao propósito original. Vimos os maiores desafios geralmente envolvem aquilo que mais amamos, aquilo que mais somos apegados. A obediência total, ela vai liberar experiências profundas com Deus. Igual Romanos 5, versículo 3 ao 4 vai dizer. E não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações. Mas por que tribulações, problemas, desafios? Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Ou seja, você quer ser uma pessoa mais paciente, quer ser uma pessoa que tem mais esperança, você automaticamente está pedindo por mais desafios. Está aqui no versículo, está implícito. Também vimos que Deus nunca vai pedir algo sem antes prover ou ter algo muito maior para poder te entregar. E a provisão geralmente aparece no último momento. E se a sua obediência fosse levada ao limite, igualzinho foi com Abraão? E aí, será que você ia sustentar, ia ser obediente até o fim? Pois é, meus amigos, esse é o nosso desafio todos os dias. Para a gente encerrar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre Gênesis 22, ele nos diz assim: esta narrativa refere-se ao teste de fé pelo qual Abraão passou, quando Deus lhe pediu que oferecesse Isaque, o filho da promessa, em sacrifício para si. Abraão o recebera do Senhor, agora deveria ofertá-lo àquele que o deu. Tal pedido parecia não ter lógica, mas o Altíssimo queria provar a fé do patriarca, a fim de saber o quanto ele havia crescido no conhecimento de Deus, no conhecimento do Deus que o chamou. Quando atendemos à voz do Senhor, nós confirmamos a fé que declaramos ter nele. Deus, posteriormente, também entregaria o seu Filho unigênito em sacrifício na cruz do Calvário. Jesus foi entregue para ser imolado em nosso lugar. Por meio de sua morte e ressurreição, ele nos restaurou a comunhão com Deus e nos concedeu a autoridade para vencer as investidas do maligno. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Herbert Freitas. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Portas abertas sempre, pastor. Fala para nós, qual que é o endereço lá da IGD Vilar dos Teles, as mídias sociais, o grupo jovem. Você pode ficar à vontade. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Prazer, tá, pastor? Prazer. Em nome de Jesus. A gente está indo na igreja da Vila dos Teles, né? Avenida Nilo Peçanha, lote 27, quadra A, próxima à Fábrica do Gelo, Montes Claros, né? É de segunda a sexta, né? 9 e também 19. E o domingo é 8 da manhã e também às 18 horas. O grupo jovem é às 16 horas no domingo. Perfeito. Tá? A porta está sempre aberta. A gente está em Vila dos Teles, São João de Meriti,
tá? E mais uma vez, obrigado. Em nome de Jesus. Uma bênção. Vilar é uma bênção. Ainda tem o shopping do jeans lá, pastor? Lá não tem muito agora, autopeça, questão de vende carros agora ali. Olha como mudou, tá Verdade, vendo? verdade. Eu me lembro do seu do jeans. Mas é bom, né? Tá acompanhando assim. E o pastor Cristiano, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi uma bênção te receber. Os desafios foram grandes, né, pastor? Com certeza. Eu falei, eu já sei que esse programa vai ser uma bênção, porque o pastor teve uma dificuldade para chegar. Olha o inimigo aí já colocando obstáculo. Quer dizer que a bênção é grande, não é verdade? Pastor, muito obrigada. E fala para nós qual que é o endereço da bênção, o endereço mais conhecido de Madureira. Fala para nós o culto jovem, as mídias sociais da Igreja do Senhor. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, né, pelo privilégio de estar aqui, pastor Herbert, Júlia, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra. E o nosso endereço fica ali, né? Praça Armando Cruz 120, Madureira, shopping, tem tudo de bom para você. Vem participar de um dos nossos cultos ali com o nosso querido pastor Michael, nosso líder estadual. Tem sido uma bênção, reuniões poderosas, tá? Vem participar, vem tomar posse da sua bênção. Temos ali também o nosso grupo jovem. No domingo, todo domingo, às 3 horas da tarde, temos ali o nosso encontro de jovens, um espaço dos jovens, um espaço da juventude. Juventude tem vida em peso, ali com o nosso querido pastor Seba, né? Tem sido uma bênção. E vem participar, vem estar conosco ali, vai ser uma honra recebê-los. Amém. Faço convite também falando de Madureira sobre o YouTube, que é uma benção. Você procura lá, IGD Sede RJ, ali pastor Michael Marques, você vai ver que benção. Eu já falei aqui, dou de novo essa dica, procura, porque as pregações estão na íntegra, que é para você ser abençoado, para você crescer na fé, não é verdade? A gente aprende bastante e a gente tem que compartilhar o conhecimento, tá bom, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Dever de casa, Gênesis 23, isso aí, você tá ligado? Faz aquela leitura prévia e volte para o próximo programa pra gente continuar meditando mais e mais, tá combinado? Vou ficando por aqui, um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais! E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!